Olá, pessoal! Vamos nessa aula abordar o assunto da segunda lei da termodinâmica. Para vocês fazerem o download desses slides, basta acessar o QR Code que está aqui ao lado. Nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, eu abordei a primeira lei da termodinâmica e várias transformações específicas. A primeira lei da termodinâmica, ela está relacionada com a conservação da energia. Nós escrevíamos como sendo ΔU, a primeira lei da termodinâmica, igual ao calor menos o trabalho. E vimos nos vídeos anteriores vários exemplos de como utilizar a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica é uma lei muito importante na física. Vamos dar alguns exemplos para que você compreenda esse conceito da primeira lei da termodinâmica. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma xícara de café e a gente pode observar aqui na figura que o café está, em princípio, quente. Então, você tem uma xícara de café cuja temperatura do café está elevada. Vamos imaginar que está ideal para você tomar um café. E você coloca o café numa sala. Então, por exemplo, você está assistindo o vídeo, você pega uma xícara de café, coloca perto do seu celular ou do seu computador e deixa a xícara e esquece a xícara. O que ocorre após um tempo? Quando você vai tomar esse café, você vai perceber que o café está mais frio. Por que o café está mais frio? Como nós explicamos isso? Então, já vimos em aulas anteriores e nós conseguimos explicar esse fenômeno. É um fenômeno que provavelmente você já percebeu no seu cotidiano. Então, nós temos uma xícara de café, onde você tem o café a uma temperatura, por exemplo, de 50 graus Celsius, e você coloca numa sala. Vamos imaginar que essa sala está termicamente isolada do ambiente. Então você tem apenas o café e a sala. A sala encontra-se a 20 graus Celsius. O que você vai perceber? Após um certo tempo, o café está mais frio. E se fosse possível medir a temperatura da sala, com muita precisão, iríamos perceber um pequeno aumento de temperatura na sala. Por que isso ocorre? Já vimos em aulas anteriores que ocorre o fluxo de energia por meio do calor. Então você tem a transferência de energia desse corpo mais quente para o corpo mais frio. Esse processo de transferência de energia, em virtude da diferença de temperatura, é o que nós denominamos de calor. Então, esse corpo fornece mais quente, fornece energia para o corpo mais frio. Como é uma forma de calor, ele diminui a sua temperatura. A sala tem um aumento, devido às dimensões da sala, esse aumento é muito imperceptível, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Nós podemos explicar isso em termos de energia, conforme vimos em aulas anteriores. Então, já estudamos anteriormente que quando você tem uma troca de calor, vamos imaginar aqui um sistema termicamente isolado, você tem a xícara, o café, transferindo energia na forma de calor para o ambiente. Como esse sistema está termicamente isolado, nós podemos utilizar a conservação da energia. Podemos escrever que a quantidade de calor cedida pelo café mais a quantidade de calor recebida pela sala é igual a zero. Então, apenas como exemplo, se o café perde 100 joules de calor,
a sala recebe 100 joules de calor. Percebam que aqui ocorre a conservação da energia. O café perdeu 100 joules e a sala recebeu 100 joules, por exemplo. Então esse café esfriou, a sala esquentou até que eles conseguiram atingir o equilíbrio térmico. Agora, por que o inverso não ocorre? Você deve estar pensando, talvez, professor, como assim o inverso? Se eu colocar uma xícara de café e o café está quente numa sala, ele vai esfriar até atingir o equilíbrio térmico com a sala. A sala vai esquentar um pouquinho. Como assim o inverso? Por que não acontece o seguinte? Por que quando você coloca o café, vou voltar nesse slide anterior, por que quando você coloca o café na sala, a sala não esfria e o café esquenta? Isso significaria, se fosse possível, você colocaria, por exemplo, uma xícara de café, o café está morno, por exemplo, o café vai ficando cada vez mais quente, ele recebe 100 joules, e esses 100 joules vêm do ambiente. Então o ambiente vai diminuir a sua temperatura, fornecendo calor para o café que vai aumentar. Se o ambiente perder 100 joules de calor, o café deveria receber 100 joules de calor. Na prática, isso significaria que você poderia colocar, se fosse possível, uma xícara de café que está a uma temperatura, está morno, e depois de um tempo ele estaria com a água quase fervendo. Por que isso não ocorre? Sempre que você colocar uma xícara de café, mesmo que o café esteja quente, sobre a mesa, na sua sala, por exemplo, o café vai esfriar. O café não vai esquentar espontaneamente, ao custo da refrigeração da sala. Então não ocorre esse processo. Quer dizer, quando você coloca uma xícara de café no ambiente, o café não vai esquentar e a sala vai esfriar. Mas percebam, se o café esquentasse às custas do esfriamento da sala, você poderia ter a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. Esse processo, ou seja, o café recebendo 100 joules e a sala fornecendo 100 joules, não contraria a primeira lei da termodinâmica. Pois a primeira lei da termodinâmica está relacionada com a conservação da energia. Mas esse processo não acontece se você colocar uma xícara de café na sua sala, ela não vai ficar mais quente e a sala mais fria. Então, será que existe um sentido quando nós falamos em transferência de calor? E sentido eu não estou dizendo significado. Eu estou dizendo sentido quando a gente pensa, por exemplo, num vetor. Nós falamos que tem um sentido. Será que a gente pode falar em sentido quando a gente analisa esse exemplo? Sempre que você coloca um café quente numa sala, o café vai esfriar até atingir o equilíbrio térmico. Se ocorresse o oposto, isso não estaria em desacordo com a primeira lei da termodinâmica, pois a energia, a conservação da energia continuaria válida. Por que isso não ocorre? Porque a segunda lei da termodinâmica afirma que isso não é possível. E nós temos vários enunciados da segunda lei da termodinâmica. Vou nessa videoaula apresentar 2 enunciados. Por que não ocorre esse processo inverso espontaneamente? Por que esse processo não ocorre? Vamos observar o enunciado de Clausius para a segunda lei da termodinâmica.
De acordo com Clausius, não há nenhum processo cujo único efeito seja o da transferência de energia de um corpo frio para um corpo quente. Então, nós podemos observar que aquele exemplo anterior não ocorre o inverso porque a segunda lei da termodinâmica não permite. Porque não estaria de acordo com a segunda lei da termodinâmica. De acordo com o enunciado de Clausius, não há nenhum processo cujo único efeito seja da transferência de energia de um corpo frio para outro corpo quente. É possível fazer um corpo frio ficar mais frio e um quente mais quente? Sim. Mas esse não é um processo espontâneo. Espontaneamente, você não tem transferência do calor do corpo frio, de energia do calor, o calor transferindo-se do corpo frio para o corpo quente. Esse não é um processo espontâneo. Então, esse enunciado de Clausius, considero muito interessante, pessoal, vocês anotarem no caderno, diz o seguinte: não há nenhum processo cujo único efeito seja da transferência de energia de um corpo frio para um corpo quente. Então, esse processo não ocorre, ele não ocorre, e a explicação por que não ocorre tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. Então, esse é um processo importante. Na geladeira, no refrigerador, você tem um corpo frio ficando mais frio e um corpo quente ficando mais quente. Mas veja bem que você tem que realizar trabalho. Você tem que ligar, por exemplo, a geladeira na tomada para que ocorra um processo termodinâmico que possibilite esse efeito. Mas você está adicionando algo a mais no conjunto aqui do sistema termodinâmico. Ok. Quando a gente fala, então, em termodinâmica, nós já vimos que, de acordo com o enunciado de Clausius, não há nenhum processo cujo único efeito é transferir energia de um corpo frio para um corpo quente. Quando nós falamos em máquinas térmicas, conforme já falamos na termodinâmica, qual é o objetivo de uma máquina térmica? Fornecer, utilizar o calor de uma fonte para produzir trabalho. Nós vamos representar as máquinas térmicas utilizando um diagrama. Então, esse é uma máquina térmica. E nesse slide eu faço uma pergunta: será que essa máquina térmica ela é possível? Uma máquina térmica ela vai receber, ela pode, por exemplo, receber calor. Receber energia na forma de calor. Então, esse calor, ele vem de um reservatório quente. Em alguns locais você encontra o termo fonte quente, que está numa temperatura TQ. Então, esse reservatório fornece a máquina. Se fosse possível, quer dizer, essa máquina nesse desenho, o que a máquina quer fazer? Ela quer fazer trabalho. Se essa máquina que eu estou desenhando fosse possível, o que poderíamos concluir? Poderíamos concluir que todo o calor recebido é transformado em trabalho. Então, nós temos aqui uma fonte quente que fornece calor à máquina e ela quer realizar trabalho. Será que essa máquina ela é possível? Ela é viável? Pois teríamos uma máquina aqui, funcionando aqui ciclicamente, com um rendimento de quanto? De 100%. Por quê? Porque toda a quantidade de calor foi transformada em trabalho. Entretanto, isso não é possível. E não é possível pelo enunciado de Kelvin. O que diz o enunciado de Kelvin? É impossível remover energia térmica de um sistema a uma certa temperatura e converter a energia removida em trabalho mecânico, sem modificar
de alguma outra maneira, o sistema ou as vizinhanças do sistema. O que seria essa modificação? Então vamos observar o seguinte. Nesse enunciado de Kelvin, nós podemos observar aqui numa máquina térmica, é que é impossível você ter um rendimento igual a 100%. Porque você não consegue utilizar esse calor recebido, você não consegue utilizar integralmente essa quantidade de calor recebido em transformando esse calor em trabalho. Então, observem esse enunciado de Kelvin. É impossível remover energia térmica de um sistema a uma certa temperatura e converter a energia removida em trabalho mecânico, sem modificar, de alguma outra maneira, o sistema ou as vizinhanças do sistema. O que isso implica? Temos aqui, então, uma máquina térmica real. A máquina térmica real funciona da seguinte forma. Você tem a máquina térmica, representado aqui por esse círculo em azul. Você tem uma fonte quente, um reservatório quente, que está numa temperatura TQ, fornecendo energia. Ele fornece energia. O que você quer fazer com essa quantidade de energia? Você quer que essa maior quantidade possível seja convertida em trabalho. Mas você não consegue essa transformação integral. Isso de acordo com o enunciado de Kelvin, que vimos anteriormente. É impossível remover a energia térmica de um sistema a uma certa temperatura e converter a energia removida em trabalho mecânico sem modificar de alguma outra maneira o sistema ou as vizinhanças do sistema. O que isso significa? Então você tem um reservatório quente que vai fornecer energia na forma de calor para a máquina. A máquina vai utilizar uma parte dessa energia recebida para realizar trabalho. E uma parte dessa energia é jogada, é direcionada para um reservatório frio. Aqui está quente, pessoal, foi só um erro de digitação, mas é reservatório frio. Numa fonte que nós chamamos de fonte fria. Essa fonte fria pode ser, por exemplo, o ambiente. Pode ser o meio ambiente. É um exemplo, depende da máquina. Então, observem como funciona uma máquina térmica. Você tem aqui uma máquina térmica, você tem um reservatório quente que fornece energia na forma de calor. Essa fonte é a fonte. Uma parte dessa energia é realizada em trabalho e uma outra parte que não é utilizada é despejada no reservatório frio, na fonte fria, que está a uma temperatura menor do que o da fonte quente. Isso está de acordo com o enunciado de Kelvin. Então percebam que o enunciado de Kelvin diz que é impossível que esse processo, a transformação integral de calor em trabalho, ocorra sem se modificar o sistema ou as vizinhanças do sistema. O que isso implica? Quando esse sistema recebe, essa máquina recebe calor do reservatório quente, uma parte é realizada em trabalho, uma parte é utilizada para realização de trabalho e uma outra parte é jogada fora no reservatório frio, na fonte fria. Qual é o objetivo, então, de uma máquina térmica? Nós podemos concluir, então, que é impossível uma máquina térmica que esteja funcionando aqui em ciclos ter um rendimento de 100%, pois é impossível que todo o calor da fonte quente seja transformado em trabalho. O que você almeja, então, numa máquina térmica? Você almeja que você tenha o máximo de trabalho possível para uma determinada quantidade de calor. Escrever também que essa quantidade de calor é igual à quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho. O que importa, então, quando estudamos máquinas térmicas, é o conceito de rendimento.
Então, uma máquina que tem um bom rendimento, ela vai realizar bastante trabalho para uma determinada quantidade de calor que ela recebe. Então, o rendimento, ele é fornecido, rendimento, eu usei essa letra ou essa aqui, o rendimento é dado pelo trabalho dividido pela quantidade de calor fornecida pela fonte quente, pelo reservatório quente. Utilizando a conservação da energia, podemos observar que a quantidade de calor da fonte quente é a quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho. Então, podemos escrever quantidade de calor da fonte quente é igual a quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho. Você pode utilizar rendimento igual trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Ou podemos escrever também, no lugar de trabalho, vamos escrever quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente. Resolvendo, temos que o rendimento é dado por 1 menos quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente. Então, o rendimento, vamos calcular utilizando essa equação. Essa aqui, trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente, ou 1 menos quantidade de calor da fonte fria sobre quantidade de calor da fonte quente. Vamos dar um exemplo. Uma máquina recebe, em cada ciclo, uma quantidade de calor de 800 joules. Ela recebe de um reservatório quente e desenvolve um trabalho de 200 joules. Determine. Letra A, o rendimento da máquina térmica. Letra B, a quantidade de calor fornecida para o reservatório frio. Vamos tirar os dados aqui. Vamos obter esses dados. Uma máquina recebe 800 joules de calor. Essa é a quantidade de calor da fonte quente. E desenvolve um trabalho de 200 joules. Então, já podemos utilizar que o rendimento é dado pelo trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Quanto vale o valor? Qual é o valor do trabalho? 200 joules. Dividido pela quantidade de calor da fonte quente, 0,25. Para sabermos em termos percentuais, basta multiplicar esse valor por 100. Então, o rendimento dessa máquina térmica é igual a 25%. Letra B. Determine a quantidade de calor fornecida para um reservatório frio. Essa máquina térmica, esse sistema, o sistema recebeu 800 joules num ciclo e realizou 200 joules de trabalho. O restante, que sobrou, foi fornecida para o reservatório frio. Que valor é esse? Basta você diminuir o calor recebido menos o trabalho. Temos que a quantidade de calor recebida pela fonte fria é igual à quantidade de calor menos da fonte quente menos o trabalho. Isso é igual a 600 joules. Percebam que 600 mais 200 é igual a 800, conservação da energia. Você também poderia, lembrando que o rendimento é de 25%, quer dizer o seguinte, que 25% do calor da fonte quente é realizado em trabalho. Os outros 75% são fornecidos para o reservatório frio. 75% de 800 é igual a 600. Avançar um pouco, quando nós pensamos no rendimento de um ciclo. Então, eu imaginei aqui um ciclo hipotético. Como vamos calcular o rendimento de um ciclo? Porque para calcularmos o rendimento, já vimos que precisamos do calor da fonte quente e a quantidade de calor da fonte fria.
Essas duas informações são suficientes. Ou o trabalho também. Vamos calcular então. Então vamos imaginar que você tem um sistema, um ciclo termodinâmico. Eu dei um exemplo de um ciclo termodinâmico. Então de A até B, você tem uma compressão isobárica, uma compressão com pressão constante. De B até C, você tem uma compressão área. De C até D, você tem uma expansão isobárica. E de D até A, você tem uma expansão isotérmica. Vamos, então, calcular o rendimento desse ciclo. Para calcularmos o rendimento do ciclo, vamos analisar cada trecho do ciclo. A até B, B até C, C até D, D até A. Vamos analisar, então, DA até B. DA até B, você tem uma diminuição de temperatura. A isotérmica que passa aqui está superior à isotérmica que passa por B. Então, a temperatura do A é maior do que a temperatura do B. Se você tiver uma diminuição de temperatura, o ΔU é zero. É menor do que zero, aliás. Você tem uma diminuição da energia interna. Então, você tem temperatura do B menor do que a temperatura do A. Aqui vamos usar um exemplo, um gás ideal, monatômico. Temperatura do B menor do que a temperatura do A. Então, o meu ΔU é negativo. O trabalho também é negativo. Por quê? Porque você tem uma compressão. Numa compressão, o trabalho é negativo. Como é que poderíamos calcular esse trabalho? Numa isobárica, é a área, é a pressão vezes essa variação de volume, VB menos VA. A quantidade de calor, nós temos aqui uma transformação isobárica. Então, a quantidade de calor vai ser dado pela capacidade térmica calorífica molar à pressão constante, aliás, capacidade calorífica à pressão constante, TB menos TA. Como o B é menor do que o A, essa quantidade de calor é negativa. Então, como essa temperatura é menor do que essa, quantidade de calor é negativa. Então, de A até B, ele perde calor. Ele perde calor para o ambiente. Ele perde calor para onde? Para a fonte fria. Então, podemos analisar que de A até B, nesse processo, o sistema perde calor. E a quantidade de calor que ele perde para a fonte fria é dado por CP, TB menos TA. Vamos analisar agora BC. BC é uma compressão isobárica. Numa compressão isobárica, aliás, numa compressão adiabática. Numa compressão adiabática, transformação adiabática, quantidade de calor é zero. Numa compressão adiabática, compressão, trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, o volume diminui. Na transformação adiabática, se o volume diminui, a temperatura aumenta. Então o gás esquentou. E ele esquentou sem trocar calor. A temperatura do C é maior do que a temperatura do B. Então, numa transformação adiabática, se você tem dúvidas em transformações adiabáticas, sugiro que assista o vídeo sobre transformações adiabáticas. É o vídeo da parte 4. Vamos voltar então. Então, de B até C, a quantidade de calor é igual a zero. O trabalho é negativo, porque é uma compressão. Numa compressão adiabática, se o volume diminui, a temperatura e a pressão aumentam. Então, você tem um ΔU positivo, ou seja, houve um aquecimento do gás. Vamos observar agora de C até D. De C até D, você tem um aumento de temperatura, pois a isotérmica que passa aqui, em C, está mais próxima do eixo do que passa em D. Então, a temperatura em D é em C. O trabalho de C até D é positivo. Vamos verificar, então.
a temperatura em D é maior do que a temperatura em C, então o nosso ΔU é positivo. O trabalho também é positivo. O trabalho CD é dado pela pressão C vezes VD menos VC, que é equivalente a essa área aqui embaixo. Mas o que importa é o calor. Como a transformação é isobárica, podemos utilizar que a quantidade de calor de C até D é igual a CP, capacidade calorífica, a pressão constante, TD menos TC. Como a temperatura em D é maior do que a de C, a quantidade de calor é positiva. Ou seja, nesse processo de C até D, o sistema recebe calor. E ele recebe calor de onde? Da fonte quente. Então, até o momento, nós identificamos que de A até B ele perde calor para o ambiente, de B até C não perde nem ganha calor, pois a transformação é adiabática. De C até D ele recebe calor da fonte quente. E de D até A? D até A nós temos uma expansão isotérmica. Isotérmica, a temperatura é constante. Não temos variação de energia interna. Além disso, o trabalho é positivo, porque é uma expansão. Vamos analisar então de D até A. D até A. Então, numa expansão isotérmica, ΔU é igual a zero. Aqui, a temperatura do D é igual à do A. Peço que vocês anotem aí, pessoal. Um erro de digitação aqui. Temperatura do D igual à temperatura do A. O ΔU é igual a zero. Por quê? Porque a temperatura em D é a mesma do A. Então, aqui vocês não esqueçam. A temperatura em D é igual à temperatura do A. Ok? O ΔU é igual a zero. ΔU é igual ao calor menos trabalho. Se o ΔU é zero, o calor é igual ao trabalho. Como o trabalho é positivo, o calor é positivo também. E o calor é exatamente igual ao trabalho, porque se TD é igual a TA, ΔU é zero. Assim, quantidade de calor é igual ao trabalho. E o trabalho numa expansão isotérmica, nós já resolvemos isso. O trabalho é dado por nRTD, ou TA, que é essa temperatura, ln de VA por VD. Essa quantidade de calor é positiva, ou seja, ele recebe calor. Então, nesse ciclo, o sistema recebe calor de C até D e de D até A. Podemos observar isso nesse próximo desenho. Esse próximo desenho identifica em que momento o sistema recebe calor da fonte quente. Então, ele recebe calor de C até D e de D a A. Nesses dois processos, ele recebe calor. E de A até B, ele fornece calor para a fonte fria. Se você calcular essa quantidade de calor e diminuir da quantidade de calor da fonte fria, o que sobra é o trabalho realizado em cada ciclo. Pois o trabalho será a diferença entre essa quantidade menos da fonte quente, aliás, menos a quantidade de calor da fonte fria. Vamos calcular o rendimento desse ciclo. Então, o rendimento é dado por 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido por quantidade de calor da fonte quente. Vamos observar aqui, quantidade de calor da fonte fria. Em que parte cede calor? Vai ceder calor a B, nessa parte de A até B. Então, temos aqui que a quantidade de calor é dada por CP, TB menos TA. Em que momento ele recebe calor? De C até D, CP, TD menos TC, e ele recebe calor também de D até A. E essa quantidade de calor, nRT, ln de VA por VD. Então, basta substituir agora nessa equação a quantidade de calor da fonte fria fornecida para a fonte fria é dado por CP, TB menos TA. Então, rendimento é 1 menos CP, TB menos TA, dividido
quantidade de calor da fonte quente, Cp Td menos Tc mais nRTD ln de VA por Vd. Sabendo os dados do problema, aqui nós encontramos uma equação, mas numa situação hipotética em que você tenha os dados, por exemplo, sabendo que o gás é monoatômico, Cp é 5 meios de Nr. E você tendo os valores da temperatura, número de mols e os volumes, você conseguiria calcular o rendimento desse ciclo. Então, para calcular o rendimento de um ciclo, você vai observar a quantidade de calor recebida da fonte quente e a quantidade de calor fornecida para a fonte fria. Vimos anteriormente que é impossível uma máquina térmica ter rendimento igual a 100%. Vamos então finalizar essa aula falando sobre uma pergunta muito importante. Se não é possível ter rendimento de 100%, qual o maior rendimento possível? Será que é 99%? Será que depende do fluido operante numa máquina térmica? Do que depende esse rendimento máximo? Para obtermos o rendimento máximo ele foi proposto, ele foi desenvolvido por um francês, um engenheiro francês chamado Sadi Carnot. Em 1824, Sadi Carnot, ele desenvolveu, teoricamente, uma máquina reversível. E o rendimento dessa máquina é o maior rendimento possível para uma máquina térmica operando entre uma fonte quente a uma temperatura e uma fonte fria a uma outra temperatura. Esse ciclo de Carnot é uma máquina reversível. Mas o que é uma máquina reversível? Então, antes de falar sobre o ciclo de Carnot, especificamente, eu vou falar sobre um fenômeno irreversível. O que é um processo irreversível? Vou dar um exemplo que nós já vimos anteriormente em outro vídeo. Se você pegar um gás, você pega um gás e você tem uma sala onde não tenha nenhum outro gás. Vamos imaginar que você conseguiu pegar uma sala e retirar todo o gás da sala. Aí você pegou uma caixinha que tem gás dentro, colocou dentro da sala, abriu a sala e saiu. Só vai ter aquele gás que estava dentro da caixinha. Esse gás, ele vai continuar na caixa? Não. Ele vai se expandir livremente, ocupando todo o espaço disponível. O nome desse processo é expansão livre. Pergunto, você conseguiria pegar agora todo esse gás que está na sala e colocar e fazer com que ele entrasse novamente? Você conseguiria colocar o gás novamente dentro da caixa? Não. O gás se expandiu e ocupou todo o espaço. Então, esse processo, que é o processo de expansão livre, é um processo irreversível. Outro exemplo, o processo de transferência de energia mecânica em calor. Então, por exemplo, se você tem um bloco no solo e você empurra esse bloco, a energia mecânica ela é convertida devido ao atrito em calor. O chão esquenta e o objeto esquenta. Mas, se você esquentar o chão e o objeto, ele não adquire movimento. Esse processo é um processo irreversível. Outro processo irreversível, a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio. Você não tem
espontâneo de transferência de calor do corpo frio para o corpo quente. Lembrem do enunciado de Clausius, daquele nosso exemplo sobre uma xícara de café. Um processo irreversível, por exemplo, é você ter corpo quente fornecendo calor para o corpo frio. Você não vai verificar experimentalmente e espontaneamente um corpo frio fornecendo calor para um corpo quente. Entretanto, na prática, todos os processos, é muito raro você ter um processo que não seja irreversível. Porque você sempre tem um pouco de atrito, mesmo o material, por melhor isolante térmico que seja, você pode ter uma perda de calor, mas você pode, em muitas situações, aproximar um processo para que ele seja reversível. O que é um processo reversível? É um processo em que é possível restaurar o sistema. O que significa isso? Eu consigo restaurar aquele sistema e a vizinhança para o estado inicial. Mas eu tenho que fazer isso passando por estados de equilíbrio. Então, um processo reversível é possível você restaurar o sistema, desde que passe por estados de equilíbrio, e a vizinhança até o estado inicial. Esse é um processo reversível. Quais as condições para que um processo seja reversível? Para que um processo seja reversível, 3 condições devem ser satisfeitas. Se uma delas não for, ele já é irreversível. O que tem que acontecer para que o processo seja irreversível? A ausência do trabalho de forças dissipativas. Não pode haver atrito, por exemplo, resistência do ar. Se isso houver, já é um processo irreversível. A condução de calor, ela só pode ocorrer em uma transformação isotérmica. Então, para você ter essa troca de calor, a transformação deve ser isotérmica. Se não for isotérmica e houver troca de calor, não é irreversível. E o processo ele deve ser quase estático. Esses 3 processos, essas 3 situações, se estiverem presentes, elas caracterizam um processo reversível. O Carnot, então, ele desenvolveu o que nós chamamos de ciclo de Carnot, em que apresenta o maior rendimento possível. O ciclo de Carnot, ele utiliza 4 transformações. Vamos observar esse desenho aqui. Nós temos de A até B. De A até B, nós temos uma expansão isotérmica. Isotérmica. Expansão isotérmica. Tem troca de calor, mas é isotérmica. Isso está de acordo com o que falamos anteriormente. A condução de calor só pode ocorrer em uma transformação isotérmica. Então, de A até B, nós temos aqui uma expansão isotérmica. De B até C não tem troca de calor. É uma expansão, mas ela é adiabática. Ok. De C até D, você tem uma compressão isotérmica. Você também tem troca de calor, mas é isotérmica. E de D até A, você tem uma compressão adiabática. O ciclo de Carnot apresenta o maior rendimento teórico possível, porque fala de uma máquina reversível. E como destaquei anteriormente, na prática, o que faremos aqui é uma aproximação. O Carnot, o Sadi Carnot, pensou numa máquina térmica reversível. Vamos então analisar como fizemos anteriormente em cada ciclo, em cada etapa do ciclo, de A até B, B até C, C até D, D até A. De A até B, vamos analisar de A até B. De A até B temos uma expansão isotérmica. Expansão isotérmica, mesma temperatura. Temperatura de A igual à temperatura do B. Delta U
é igual a zero. Se ΔU é igual a zero, calor é igual ao trabalho. Como o trabalho de uma expansão, trabalho positivo. Trabalho positivo, quantidade de calor positiva. Quantidade de calor igual ao trabalho. O trabalho em uma transformação isotérmica é dado por nRT, Q. Por que Q? Porque essa temperatura de A até B é maior do que a temperatura de C até D. Vou chamar isso aqui de temperatura da fonte quente. Vezes Ln de Vb por Va. É o trabalho em uma expansão isotérmica, como já fizemos cálculos sobre isso. Então, temos esse processo de A até B. Essa quantidade de calor é positiva. Então, de A até B, o sistema recebe calor. Recebe calor da fonte quente. De B até C, vamos observar na figura. De B até C, expansão adiabática. Quantidade de calor é zero, trabalho positivo. Numa expansão, a temperatura diminui. Então, quantidade de calor igual a zero, trabalho positivo, a temperatura do B é maior que a do C, ou seja, o gás esfria, ΔU é menor do que zero. De C até D. De C até D, temos uma compressão isotérmica. Compressão isotérmica, ΔU é zero. Temos, então, que a temperatura do C é igual à do D, ΔU é igual a zero. Se ΔU é igual a zero, o calor é igual ao trabalho. Como é uma compressão, o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, a quantidade de calor também é negativa. Quantidade de calor é igual ao trabalho. Uma transformação isotérmica, nRTF. TF, temperatura da fonte fria. Por quê? Porque ele perde calor. Perde calor para onde? Para a fonte fria. Ln Vd por Vc. E de D até A, nós temos, de D até A, uma compressão adiabática. Numa compressão adiabática, quantidade de calor é igual a zero. Uma quantidade de calor igual a zero. O trabalho é negativo. A temperatura do A é maior que a do D. Ou seja, trabalho negativo, quantidade de calor igual a zero. O ΔU é positivo, porque numa compressão adiabática, você tem a diminuição do volume e o aumento da pressão e da temperatura, e depois o ciclo retorna. Vamos calcular o rendimento. Para calcularmos o rendimento é dado por 1 menos quantidade de calor fornecida para a fonte fria, dividido pela quantidade de calor recebido da fonte quente. Vamos utilizar o módulo desse valor. Sempre utilizamos o módulo, pois sabemos que a quantidade de calor fornecida para a fonte fria, você vai obter um sinal de menos. Vamos calcular então. Antes de fazer o cálculo, observem esse desenho, que representa o ciclo de Carnot. De A até B, o sistema recebe calor da fonte quente. B até C não troca calor, D até A não troca calor. Então, ele recebe calor de A até B, recebe calor da fonte quente, do reservatório quente, e fornece calor de C até D. Fornece calor para a fonte fria. Se você diminuir essa quantidade de calor da fonte quente, menos essa quantidade de calor para a fonte fria, você obtém o trabalho realizado em cada ciclo. Rendimento máximo, então. Rendimento máximo é igual a 1 menos quantidade de calor da fonte fria sobre quantidade de calor da fonte quente. A quantidade de calor da fonte fria é aquela de C até D, e é dado por nRTF Ln de Vb por Va. Dividido. Quantidade de calor da fonte quente. nRT, que Ln de Vd por Vc. Então, agora o que nós temos que fazer é calcular esse processo. Aqui, de A até B, é a fonte quente. Pessoal, eu só troquei aqui, tá? É BA
DC. Só troquem essa ordem aqui, certo? Olhei agora aqui, então de A até B é a fonte quente, então é aqui embaixo. De C até D é aqui em cima, fonte fria. Não tem problema, vocês vão ver o que a gente vai fazer. NR e NR cancela. Agora nós podemos também avançar um pouco mais. Temos então que TB e TC, vejam que B até C, a transformação é adiabática. E D até A também. Podemos escrever, então, a relação entre a temperatura em B em C e D em A. Então, não esqueçam aqui dessa troca, ok? Porque aqui eu vou fornecer para a fonte fria, CD, e aqui BA. Vamos resolver, então. Podemos escrever da seguinte forma. Podemos escrever que TB, VB elevado a gama menos 1 é igual a TC, VC elevado a gama menos 1. Podemos escrever TA, VA elevado a gama menos 1 é igual a TD, VD, gama menos 1. Mas sabemos que TA é igual a TB, que é a temperatura da fonte quente, TC é igual a TD, que é a temperatura da fonte fria. Então, TA e TB são iguais. TC e TD são iguais. Se eu dividir esse lado e esse lado por esse, eu tenho agora se eu fizer a divisão nesse caso, eu tenho o seguinte. Vamos retornar aqui, pessoal. Isso, ó. Eu tenho TB, VB, gama menos 1, dividido por TA, VA, gama menos 1, é igual a TC, VC, TD, VD. TC e TD são iguais, TB e TA são iguais. Temos, então, que VB e VA elevado a gama menos 1 é igual a VC e VD elevado a gama menos 1. Se eles são iguais, se isso é igual a isso, logo VB sobre VA é igual a VC sobre VD. E aí temos uma propriedade muito importante dos logaritmos. Temos aqui que VB, VA, VD, VC, na verdade é o contrário, mas isso não tem problema. Por quê? Porque VB por VA é igual a VC por VD, mas aqui você tem VD por VC, não VC por VD, né? Você vai ter aqui em cima. Não tem problema, pois o logaritmo de C sobre D é igual a menos o logaritmo de D sobre C. Como estamos utilizando o módulo, esse logaritmo de cima é igual ao logaritmo de baixo. Então, podemos cancelar NRT, NRT, LN de cima e LN de baixo. O que sobra é que o rendimento máximo fornecido pelo ciclo de Carnot é dado por 1 menos temperatura da fonte fria dividido por temperatura da fonte quente, sempre em Kelvin. O que isso implica? Que o máximo rendimento não depende do fluido operante da máquina. O máximo rendimento em uma máquina térmica, de acordo com o ciclo de Carnot, o máximo rendimento possível, ele depende apenas da temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Essa temperatura sempre em Kelvin. Esse rendimento, eu ressalto, pessoal, é um rendimento teórico, mas é o máximo possível teórico. Vamos dar um exemplo. Vamos dar esse exemplo para finalizar, então, a nossa videoaula. Uma máquina cíclica opera segundo o ciclo de Carnot. A temperatura da fonte quente é igual a 300 graus Celsius e a temperatura da fonte fria é igual a 50 graus Celsius. Em cada ciclo, uma quantidade de calor igual a 400 joules é fornecida para a máquina. Sabemos que o máximo rendimento é dado por 1 menos temperatura da fonte fria em Kelvin dividido pela temperatura da fonte quente em Kelvin. A. Determine o máximo rendimento da máquina. B. Determine o calor cedido para a fonte fria em cada ciclo. E C. Determine o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo. Vamos resolver, então, esse exemplo. Em cada ciclo, a quantidade de calor
recebido pela fonte quente é de 400 joules. A temperatura da fonte quente é igual a 300 graus Celsius, mais 273 é 573 Kelvin. A temperatura do reservatório frio é 50 graus Celsius, é igual a 323 Kelvin. Vamos calcular então o máximo rendimento. Se essa máquina hipotética funciona de acordo com o ciclo de Carnot, então o máximo rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente, resolvendo, o rendimento máximo é 0,436. Para calcularmos o rendimento em porcentagem, multiplicamos esse valor por 100. Então, o rendimento máximo é igual a 43,6%. Esse é o rendimento máximo, considerando o ciclo de Carnot. Essa é a letra A. A letra B e a letra C solicitam o calor cedido para a fonte fria e o trabalho realizado. Temos então que a quantidade de calor da fonte quente é igual a 400 joules, o rendimento é igual a 0,436. Temos que o rendimento é igual ao trabalho pela quantidade de calor da fonte quente. Rendimento 0,436 é igual ao trabalho dividido quantidade de calor da fonte quente, 400 joules, resolvendo o trabalho realizado em cada ciclo é igual a 174,4 joules. Quer dizer o seguinte, a quantidade de calor fornecida é igual a 400 joules, desses 400 joules, o sistema utiliza 174,4 joules para a realização de trabalho. O restante é utilizado, é cedido para a fonte fria. Então, quantidade de calor da fonte fria é igual a quantidade de calor da fonte quente menos o trabalho. 400 menos 174,4. A quantidade de calor fornecida para a fonte fria é igual a 225,6 joules. Podemos observar aqui que 174,4 joules mais 225,6 joules é igual a 400 joules. Então, essa foi a nossa aula, essa nossa videoaula, essa parte 1, onde estudamos a segunda lei da termodinâmica, enunciado de Clausius, enunciado de Kelvin, rendimento de uma máquina térmica e o ciclo de Carnot. Até mais, pessoal, até a próxima.